Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou terapeuta holística e nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi essa semana. Vim aqui compartilhar com vocês porque eu acho muito importante estar compartilhando essas vivências que a gente tem, né? Que a gente experimenta. Então, eu acho que é fundamental essas partilhas. Então, eu me coloquei num estado de meditação essa semana, na intenção de que a minha consciência me levasse nas memórias mais profundas que ainda não foram curadas, que ainda não foram vistas, né? Quando eu estava em estado de meditação, a minha consciência me ligou a uma cena, né? Que até me trouxe, assim, digamos assim, espanto, porque eu não, nem me lembrava dessa memória e eu achava que já tinha tudo já resolvido das minhas memórias de criança, né? Quando eu era criança. Como eu já disse para vocês no vídeo anterior aí, o meu desafio quando eu entrei nessa terapia holística foi trabalhar em mim a dor da rejeição. Então, eu fui pegando todos os cursos que eu fiz e que eu faço, né? Até então, eu trabalho em mim para curar em mim, para só então, quando eu vivo a experiência, aí eu aplico no outro, né? Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver curada, não tem como eu curar o outro. Então, tudo eu aplico em mim. E até então, eu não tinha nem ideia que tinha mais alguma coisa para ser trabalhada na minha memória de criança. E aí a minha consciência me levou para me acessar uma cena, eu acessei uma cena na qual vou estar explicando aqui para vocês, para que vocês venham entender, né, como a cura foi linda. Vou estudar, explicar da melhor forma possível para que vocês venham sentir como é que foi, imaginar, mas a, a experiência é única, né? Por mais que a gente tente explicar em palavras, mas não é o suficiente como foi no sentir, né? Porque a experiência de quem sente é completamente diferente quando a gente fala. Por mais que a gente tente explicar, não consegue passar tudo, né? Mas eu vou tentar aqui passar para vocês, para que vocês venham entender como é que foi. Então, eu acessei uma memória que eu tinha em volta, uma memória que eu tinha em volta de 9 anos para 9,5 para 10 anos. Uma cena em qual a minha mãe estava me batendo. Ela estava me batendo naquela cena que eu acessei, ela estava me batendo de pramatória, que ela me batia de pramatória, que fala, né? É um negócio feito de madeira, que tem tipo uma rodinha assim, tem um cabinho que segura e bate, né? Batia nas mãos das crianças, né? Era chamado de bolo, né? E sempre era uma dúzia que dava, era 6 numa mão, 6 na outra. E eu acessei essa memória, né, que nem tinha passado pela minha cabeça até então. De quando eu comecei no mundo das terapias, nem tinha lembrado disso, nem passava pela minha cabeça. E a minha mãe, ela me batendo e eu fechava a mão e ela falava: se você não for abrir, eu vou bater, vai quebrar os seus dedos, então vai ser pior. Abre a mão. E ali eu abri a mão e eu senti o desespero daquela criança, senti a impotência que ela se encontrou ali e também o desespero de não estar sendo acolhida, não ter ninguém para defendê-la, né? E eu vi também o meu padrasto ali em volta, aplaudindo, todo feliz, porque a minha mãe estava me punindo por algo que eu tinha feito, né? Até porque eu era uma criança muito assim, que não parava quieta, então eu era muito punida muitas das vezes. Eu era tão punida que a minha mãe, ela me proibia de cair, então assim, de machucar. Então, com toda vez que eu tivesse correndo demais, aprontando, e que eu não sossegava, né? Que eu me machucava, eu chorava, não era por conta que eu tinha me machucado. Eu já chorava porque eu levava uma surra, ela me batia. Porque ela me batia para mim não me machucar, porque eu não parava quieta. Era a única maneira que ela tinha de fazer com que eu ficasse quieta, para que eu não viesse me machucar, quebrar ali um braço, uma perna ou qualquer coisa pior, né? Então ela sempre ia pelo lado da ameaça e ela me batia, não era ameaça, ela me batia. E eu tinha medo e eu não parava quieta, eu não parava, por mais que eu sabia que eu apanhava, eu não parava quieta, mas quando eu me machucava, eu ficava chorando com medo da sua que eu ia levar. Eu nem sentia a dor da queda, do machucado. Eu já ficava preocupada com a sua, porque era certeza de eu apanhar, não tinha desculpa. Então, eu acessei essa memória aí, né? A minha mãe me batendo e eu me sentindo ali sem ser compreendida. E aí eu consegui olhar para minha mãe e ressignificar, olhar para ela, mas não olhar para ela, olhar para a consciência.
Não olhar para a atitude que ela estava fazendo, olhar para a consciência, e eu entendi que tudo o que ela estava fazendo, no nível de consciência que ela estava tendo naquele momento, era para o meu bem, era para o meu melhor. Ela não estava fazendo porque ela estava sendo uma pessoa má, uma pessoa vingativa, uma pessoa que cruel, mas sim na consciência que ela estava naquele momento, era o melhor que ela poderia fazer para me educar, para poder me tornar uma pessoa melhor. Então foi esse olhar que eu consegui perceber quando eu olhei para a consciência dela, para tudo que ela estava fazendo, e eu consegui liberar o perdão para tudo aquilo que ela estava fazendo para aquela criança, que no caso era eu. E assim que eu perdoei a minha mãe, né? Perdoei meu padrasto também por não me defender, mas sim aplaudir, querer que minha mãe batesse mais e mais. Eu consegui agradecer a minha mãe por ela fazer parte da minha história, por aquele momento. Eu consegui agradecer ao meu padrasto. E aí eu olhei na criança que estava chorando, desesperada ali, né? Se sentindo acuada, que não tinha com quem contar. E eu a convidei para vir para perto de mim. E eu falei para ela que ela não precisaria ter medo e que a partir de então ninguém mais ia machucar, porque eu ia defender ela, porque eu compreendi que não é minha mãe que tinha que me defender, que tinha que me amar, que tinha que me aceitar, que tinha que me entender. Eu compreendi que essa pessoa que tem que resgatar, que tem que acolher, que tem que amar, que tem que aceitar, sou eu. Então, eu olhei para a criança e novamente eu fiz esse resgate, né, de memórias aí, acolhendo através do amor. Então, eu chamei ela para o lado de cá, falei para ela tudo que ela precisava ouvir naquele momento, que ela não ouviu quando ela estava ali, né? Aquela cena, aquela memória estava viva em mim, eu consegui acessar. Eu revivi todo, né? Tudo, mas eu estava observando a cena acontecer e através de tudo isso que aconteceu, nessa memória que eu acessei e da maneira que eu conduzi, eu consegui resgatar, eu consegui liberar o perdão, eu consegui liberar aquela criança, que no caso seria eu, daquele sofrimento, que ela estava presa naquele sofrimento de não se sentir amada, não se sentir protegida e sempre ser punida por tudo que ela fazia e sempre ser machucada. E aí eu acolhi ela, mostrando para ela que ela não precisaria ter medo, porque eu ia cuidar dela. Eu ia defendê-la, que eu não ia deixar ninguém mais a machucá-la. E aí a criança olhou para mim e ela veio até mim e me abraçou. E aí a gente se tornou uma só. Então foi muito linda a experiência que a minha consciência permitiu eu experimentar, viver. Então eu acredito que, de acordo com a experiência que eu tenho tido ao longo desse tempo que eu estou expandindo a minha consciência, trabalhando com essa terapia, e são camadas e camadas de memória para ser curada. Então, todos os dias a gente está fazendo curas. Então, quando a gente pensa que está tudo ok, que está tudo bem, sempre vem uma memória para você acessar, para que você venha trabalhar em cima dela a cura, para que você venha ressignificar, para que a gente venha olhar com outro olhar, um olhar de amor, de compreensão, de compaixão, e entender que tudo o que aconteceu foi necessário para que hoje eu fosse quem eu sou. Então, olhar para minha história e olhar com um olhar de gratidão, agradecer cada personagem que fez parte da minha história, porque a minha história é única, a sua história também é única. Então, o que é que eu vim trazer com esse vídeo aqui para vocês? Para que vocês venham olhar para a história de vocês, de tudo o que aconteceu, embora machucou vocês, embora trouxe sentimento de revolta, às vezes vocês não compreenderam o porquê que aconteceu, mas venham entender que tudo coopera para o nosso bem. Então, um aprendizado essa história trouxe. Ela trouxe um aprendizado, ela trouxe um amadurecimento. Então, para olhar para os personagens que participou da sua história, com um olhar de agradecimento, com gratidão e perdoar, porque cada personagem ali que atuou na sua vida e vem atuando, eles estão ali só mostrando para você o que está dentro de você, o que você está vibrando, né? Então, eles estão ali fazendo um papel importante, ele está sendo o seu reflexo. Então,
quando a gente olha para dentro de nós, nós entendemos que tudo que está fora é o que está dentro de nós. E se a gente consegue olhar com um olhar de amor, se a gente consegue perdoar, se a gente consegue aceitar, entender que tudo bem, a partir de então que eu entendi, não significa que eu vou ficar conformada e vou aceitar, não é isso. Mas eu vou trabalhar em mim o que eu não estou gostando no outro e eu vou entender que todo mundo está dando o que tem de melhor. Então, não tem como você querer que alguém te dê algo que ele não tem para te dar. Então, o que a minha mãe tinha para me dar naquela época, quando eu tinha 9 anos e meio, 10 anos, era, era aquilo, era bater de palmatória, e ela não tinha noção que ela poderia quebrar minha mão, poderia me machucar, danificar minhas mãos. Ela não tinha essa noção, porque era o nível de consciência que ela tinha naquela época. Era de bater, punir, né? Então, eu não poderia querer cobrar dela agora com a consciência que eu tenho. Na época eu não entendia, né? Mas não tinha como eu querer cobrar dela algo que ela não tinha para dar. Não tinha como ela dar algo que ela não tinha. O que ela tinha era aquilo ali. Ela estava dando o melhor que ela tinha com o nível de consciência dela. Então ela acreditava que ela não estava me machucando, e sim estava me educando para que eu fosse uma pessoa melhor. Então, olhar com esse olhar, e quando eu olho com esse olhar, eu consigo olhar, consigo lembrar e falar na hora que eu estava acessando a memória. Confesso para vocês que eu chorei muito, doeu bastante, né, de ver a criança ali apanhando, sem nenhuma piedade, mas eu tive total equilíbrio para lidar com a situação, compreender, liberar aquela criança, aquela memória ali, e abraçar aquela criança, acolher aquela criança e também olhar para os personagens, perdoar. Entender também que o personagem estava ali fazendo o seu papel, estava fazendo o seu melhor com o nível de consciência que tinha. Então foi muito linda a experiência, então eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês gostem dessa experiência aí. Se você já viveu alguma experiência de acessar alguma memória, vocês compartilhem no comentário. Se vocês ver que esse vídeo, que essa partilha vai ajudar algum amigo, alguém que você conheça, compartilhe para chegar até mais pessoas. Dá um joinha no vídeo aí para poder o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo traz aprendizado, né? Que traz conhecimento para as pessoas. E é isso. E agradecer vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo.